Boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Atos, capítulo 10. Vamos lendo e vamos deixando o Espírito Santo de Deus falar conosco. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco, Senhor. Acampa teus anjos ao redor dessa casa, da minha vida, da vida dos meus filhos, do meu marido, na vida dessa pessoa que está ouvindo, Pai. Na vida, Senhor, da família dela, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, e que nada venha roubar a semente que o Senhor vai plantar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, venha ministrar e venha falar. Que nada saia de mim, Senhor, mas que seja da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui tem um título, Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte que se chamava Italiana. Ele era responsável por essa corte. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quer dizer, ele era um homem temente a Deus, né? Ele fazia o bem para outras pessoas e de contínuo ele orava ao Senhor, ele orava a Deus. Mas aqui tem uma ressalva, ele fazia todas essas coisas, mas ele ainda não era salvo. Aleluia! Mas como assim? Ele adorava ao Senhor e então não era salvo. Mas vamos entendendo, né? Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aleluia, né? Porque na verdade aqui para ser salvo ele teria que aceitar Jesus, né, como o Messias, o seu Salvador. Aleluia, somente Jesus nos leva à salvação. E ele orava ao Senhor, ele fazia tudo que era reto. Então ele orando, mesmo ele não sendo salvo, ele teve ali uma revelação de Deus, né? A oração nos dá uma conexão a Deus. Então o Senhor começa a trabalhar na nossa vida e começa a se revelar para nós. Aleluia! E dizia Cornélio, né? Então esse anjo veio e falou, chamou ele pelo nome, o qual, fixando o olho nele, né? O Cornélio olhou para o anjo e muito atemorizado disse: que é, Senhor? Então ele aqui viu, né? Usou o título de Senhor de uma maneira, né? Assim, sem dizer que não referindo que fosse Deus, né? Ele entendeu que era algo divino, mas ele viu que era um anjo. E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então aqui o anjo falou: olha, Cornélio, a tua oração, o bem que você faz para o povo tem agradado o coração de Deus, né? Deus tem visto que você tem procurado encontrar o favor do Senhor, você tem procurado agradar a Deus. Então Deus hoje me enviou até você. Aleluia. E isso é lindo, né? Porque isso me lembra quando eu ainda não era convertida, eu era ainda uma garota. Eu estava na igreja católica, que eu era católica, e tinha aqueles retiros, e lá eles ensinavam tudo o que era correto fazer, que não podia adorar a imagem, não podia ler signo, não podia ter amuletos. E só que quando a gente saiu daquele retiro, eu ia para missa. E então, olha só o testemunho, eu ia para missa e eu começava a dobrar o joelho e pedir perdão para o Senhor pelas estátuas, por aquelas adorações às outras imagens, a outros deuses ali dentro. Então eu comecei a ficar constrangida, porque o Espírito Santo de Deus já começou a me incomodar a respeito daquilo que eles pregavam que seria verdade, mas não praticavam. Então o Senhor já tinha um propósito ali e ele começou ali a me despertar, né? Foi demorada a minha vinda chegar até Jesus, né, verdadeiramente, mas o Senhor já começou a me revelar, a revelar para mim qual era o caminho. Aleluia. Versículo 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Na verdade, aqui, né, por meio de Pedro, que o Senhor iria abrir os olhos de Cornélio, né, e abrir ali uma porta para que eles começassem a evangelizar outras pessoas
que não fossem judeus, né? Que fossem os gentios. Aleluia! Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para salvar o mundo. Então ali o Senhor ia começar a abrir os olhos também de Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aqui o Espírito Santo de Deus, né, usou o anjo para começar a dar instruções para Cornélio. Quando a gente tenta buscar verdadeiramente a verdade e agradar a Deus para que Ele venha agir na nossa vida, o Senhor começa a usar estratégia, Ele manda visões, Ele dá sonhos, Ele dá revelação e Ele dá instruções, assim como Ele fez com Cornélio. Aleluia! E retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Aleluia, né? Então aqui, esses 3 homens foram chamar Pedro, né? Pedro, que o anjo já tinha indicado que era quem Cornélio deveria ir em busca. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à 6ª hora, né? Mais ou menos lá pelo meio-dia. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Então aqui, né? Esse Pedro aqui já não era o curtidor, né? Era o Pedro que iria ali evangelizar Cornélio. Ele subiu para orar e ele sentiu fome, né? Que a palavra diz, e quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então aqui a gente pode ver que já no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, para ter conexão com Deus, eles oravam, eles buscavam orar 3 vezes ao dia. Assim continuou quando Cristo veio. A oração é o meio de termos uma ligação, termos uma intimidade com Deus, aleluia, para que assim o Senhor se revele a nós. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos a face do Deus poderoso e santo, mais intimidade nós temos com Ele, mais o Deus poderoso vai se revelar a nós, aleluia. E veio o céu aberto, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então ali ele viu, né, o céu que tinha estado fechado, mas naquele momento ele viu o céu aberto. Então ele veio ali, trouxe ali, né, um lençol atado nas 4 pontas, como se fosse os 4 cantos da terra, né? Então, na verdade, uma lição que agora o Senhor estava dando, uma visão para Pedro, para ele ali receber uma lição do que o Senhor queria que ele fizesse, que ele entendesse qual que era o sentido das coisas, né? Muitas das vezes o Senhor vai dar os ensinamentos através de uma visão, através de algo, o Espírito Santo de Deus vai se revelando a nós, aleluia, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, né? Então aqui todas as aves, coisas que era tido como imundo lá na lei, né? Em Levítico. Então, no Levítico capítulo 11, lá fala a respeito desses seres que não poderiam ser consumidos, que não poderia ser comido pelo povo, porque era tido como imundos. Então, ele ali viu todos esses tipos de animais. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, aqui, o Senhor, né, falando com Pedro, literalmente ali, dizendo: sacrifica e come, Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Né? Pedro, ele ia ter que aprender uma lição, porque ali ele não quis ouvir a voz de Deus, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então ele estava dizendo a respeito daquilo que era profano, aquilo que era proibido, que ele jamais iria fazer, porque ele queria respeitar a lei que foi dada a Moisés, né? E segunda vez ele falou a voz dizendo:
Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então aqui, né, a voz estava ali para fazer uma correção para Pedro, dando uma segunda chance, dizendo: olha, não torna comum aquilo que o Senhor já purificou. Então aqui, né, aquela voz, né, do Senhor, ele veio e golpeou toda aquela crença que Pedro tinha de que somente os judeus seriam salvos, seriam ali resgatados. Então o Senhor estava ali dizendo: olha, eu vim para salvar o mundo todo e eu uso métodos, estratégia, formas e lugares que eu quero para manifestar ao meu povo, né? E eu hoje escolhi, né? O Senhor estava dizendo ali, né? Hoje eu escolhi pegar aquilo que você achou que era impuro e vou, né, te mostrar que eu santifiquei. Aleluia! Porque Jesus na cruz veio para isso, para resgatar um povo que não era merecedor. Mas que quando o Senhor vê um coração quebrantado, um coração que está arrependido, um coração que quer agradar ao Senhor, o Senhor se revela, aleluia. E aconteceu isto por 3 vezes. Né? Aqui 3 vezes quer dizer que era para dar uma certeza, era para testificar. 3 vezes o Senhor estava confirmando. E o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Então 3 vezes Pedro viu aquela visão. Né? Aleluia. E estando Pedro duvidando dentro de si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Então ele estava na dúvida e de repente já bateu na porta dele aqueles que foram enviados pelo anjo, né? Eu vou ler até o 23, amém? E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro e morava ali, né? Então ali foi confirmando tudo aquilo e quem eles buscavam, né? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Então Pedro estava ainda lá no 2º andar, pensando na visão que o Senhor tinha dado. E então o Espírito Santo de Deus veio e revelou: eis que 3 homens te buscam. Senhor, quando a gente está em conexão com o Senhor, ele já nos adianta do perigo, ele já nos adianta da missão, ele já nos adianta a respeito do que ele quer fazer, amém? Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então o Senhor dizendo: não duvide, fui eu que os enviei. Vai com eles. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso, aleluia. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? Então Pedro foi e se apresentou e disse: olha, sou eu que vocês procuram? O que vocês querem, né? Qual é a causa que vocês chegaram até mim? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de todos os santos, né? Aqui eles falam de todos os santos, né, da nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Então eles disseram, vou ler novamente, que acho que eu confundi aqui. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Aleluia. Foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então aqui, né, eles fizeram o que Cornélio pediu, foram até Pedro, porque o anjo pediu para ele ir até Pedro, né, para que ouvisse a palavra. Para quê? Para que Pedro evangelizasse aquele homem, né, e a família dele, Cornélio, porque o Senhor olhou e se agradou, né, daquilo que ele estava vendo, um coração temente a Deus. Aleluia. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. Então, no dia imediato chegaram a Cesárea. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que lindo. Cornélio, ele ali recebendo algo do Senhor, ele quis
retribuir, ele quis chamar todos os seus familiares, todos aqueles que eram próximos dele, para também ouvir o que o Senhor tinha para revelar. Né? Ele não quis a bênção somente para ele, mas ele quis estender aquela bênção para toda a sua família. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro fez com que se levantasse, dizendo: levanta-te, porque sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se ao estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui, né, Pedro, então, ele recebeu uma lição do Senhor, que aquele que o Senhor escolhe, né, aquele que o Senhor limpa, ninguém pode chamar de impuro. Aquilo que o Senhor santificou, não podemos chamar de impuro. E ele não era judeu, mas ele era um gentil. Mas ele aceitou Jesus, ele aceitou Deus como teu Salvador. Então o Senhor estava ali ensinando Pedro que aquilo que o Senhor santificou não poderia ter tido como imundo. Amém? Glória a Deus. E então estava ensinando também a Cornélio que faltava algo para ele ainda. Faltava ali ele ter entendimento que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, para que ele assim alcançasse a salvação. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, que era o anjo. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as suas esmolas estão em memória diante de Deus, né? Tudo o que ele fez de bom, o Senhor tinha, né, ali guardado, tinha aceito. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está à casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então ali, né, ele sabia que Pedro era um homem enviado por Deus e que Deus ia usar a boca de Pedro para falar com ele. E ele estava atento, querendo ouvir o que o Senhor tinha para dizer, né? Então, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que, em qualquer nação, teme a ele e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui Deus enviou Pedro para dizer o que foi que Jesus fez. Jesus veio e caminhou pela terra, mas não somente para os judeus, né? Ele veio para os judeus, mas ele veio para os judeus e para os gentios também. E ele foi renegado, né? Aquele povo por quem ele veio negou ele, mas ele já tinha vindo com o propósito de resgatar a todos. Amém? Ele veio para um povo oprimido. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando-o num madeiro. Este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então aqui ele, né, veio para dizer: olha, eu vim para dizer que Deus mandou Jesus, aquele que passou pela cruz, ressuscitou no 3º dia em resgate de todos,
né, de todos os pecadores. Talvez Cornélio ainda fazia tudo aquilo para agradar ao Senhor, com medo, com receio de ser rejeitado naquele grande dia. Às vezes ele fazia tudo para agradar ao Senhor, mas ele ainda talvez teria na cabeça dele aquele pensamento: será que realmente o Senhor está aceitando a minha oração, o meu jejum, né, tudo de bom que eu faço para as pessoas? Porque tem um povo judeu que diz que eu não sou digno, tem um povo que diz porque eu não sou, né, merecedor, porque eu não sou o povo escolhido de Deus, né, de Jesus, porque Deus não veio para resgatar os gentios. Mas será que realmente esse povo judeu está falando a verdade? Então o Senhor mandou ali, né, Pedro para evangelizar e dizer: não, o Senhor Jesus veio na terra por todos, tanto para o judeu quanto para o gentio, para todo aquele que tem um coração quebrantado. Olha, Cornélio, você tinha alguma dúvida de que sua oração era ouvida pelo Senhor? O Senhor está dizendo: não, a sua oração é ouvida sim. Aleluia, ele tem se agradado da oração que você tem feito, ele tem agradado das coisas que você tem feito para chegar ao trono dele, aleluia. Mas o Senhor quer te evangelizar, ele quer mostrar o caminho, a verdade e a vida, o sentido, né, da cruz, que foi um sacrifício vivo em resgate de muitos, aleluia. Talvez você ainda tenha um peso na consciência das coisas que já se passaram, mas o Senhor está dizendo: olha, eu mandei meu filho amado Jesus pagar um preço em resgate da tua alma. Aleluia. Hoje o Senhor marcou um encontro contigo para dizer: olha, Cornélio, se você tinha alguma dúvida de que todo o bem que você tem feito na face da terra está agradando o meu coração, agora você vai entender que tem agradado o meu coração sim. E eu quero me manifestar a ti, eu quero te dar visões, mas eu quero que você conheça o meu evangelho. Conheça o sacrifício que eu fiz quando eu mandei meu filho passar pela cruz, Jesus Cristo de Nazaré, em resgate de você, da tua casa, da tua família, aleluia. E não vá agora dar ouvido para aqueles que vão se levantar, mas segue esse Jesus, abre mão do engano, que o Senhor vem abrir agora, né, a tua mente, o teu olhar para as coisas espirituais, aleluia. E estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Todos que creem nele quem? Jesus. Todos aqueles que acreditam que o que Jesus fez na cruz nos salvou, nos libertou. Então esse vai receber a liberdade, vai ser liberto de todas as amarras, de todo engano, de tudo aquilo que veio para aprisionar a tua mente, de todo o remorso, de tudo aquilo que tem te, né, oprimido, tudo aquilo que tem te amarrado no passado, dizendo que você não merece o perdão, dizendo que você não tem jeito, aleluia, mas Jesus veio para dizer que você tem jeito. No nome de Jesus você é perdoado, no nome de Jesus você é liberto, no nome de Jesus ele escreve uma nova história para tua vida, porque ele vê que você tem um coração quebrantado. Olha que lindo que o Senhor está dizendo hoje, assim como ele fez na vida de Cornélio, ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer que você entenda que ele vai enviar pessoas, ele vai enviar a palavra dele, porque é a palavra de Deus que convence, e você vai ser liberto em ouvir a palavra, você vai ser liberto em inculcar a palavra na tua mente. A palavra é a boca de Deus, é a resposta que você precisa para todas as coisas da tua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, não tenha medo, abre mão de todo engano, de tudo aquilo que não é de Deus, abre mão, pede para o Senhor se revelar a ti, assim como ele se revelou a Cornélio, aleluia, e o Senhor então vai instruir, vai mostrar o caminho, a verdade e a vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, obrigada Jesus, Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, que ela venha entender que ela é vaso escolhido teu, que é povo escolhido teu, Senhor, que o Senhor pagou um preço, Pai, em nome de Jesus, e aquilo que o Senhor tornou santo, que o Senhor purificou, ninguém pode dar por imundo. Senhor Deus, então, que ela venha entender que o Senhor é um Deus que resgata, cura e liberta, e que ela venha procurar, Senhor, conhecer o seu evangelho, da tua palavra, a tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.